De volta para mais uma aula do nosso curso de números complexos. Eu sou o professor Júlio César. Na primeira aula eu te mostrei a necessidade da criação de um novo conjunto numérico, dos números complexos, a partir da resolução de uma equação de segundo grau. Na segunda falamos sobre adição, multiplicação e igualdade entre números complexos. Para prosseguir bem na matéria, eu preciso te falar de algumas coisinhas que eu trouxe aqui em forma de perguntas. Antes de ler aqui as perguntinhas, lembra que na última aula eu coloquei esse modelo para ser a nossa base, para a gente poder prosseguir. Número complexo z igual a x mais yi, onde x e y são números reais, sendo x a parte real e y a parte imaginária, e esse i é a nossa unidade imaginária, que é igual a raiz quadrada de menos 1. A partir desse modelo surgem algumas perguntinhas. O que acontece quando x, parte real, é igual a zero e y, parte imaginária, é diferente de zero? O que acontece com o contrário, quando x é diferente de zero e y é igual a zero? E quando os dois são diferentes de zero? Ou ainda, o que acontece quando os dois são iguais a zero? E para finalizar, tem aquela continha que parece ser meio maluca, né? Vou multiplicar um número real, k é um número real, por um número complexo. Na aula anterior nós falamos sobre multiplicação entre dois complexos, mas não multiplicação entre real e complexo. E aí, será que eu consigo fazer isso numa boa? Vamos ver, vamos começar a responder essas perguntinhas aí, e você vai ver que é bem tranquilo. Primeiro caso, o que acontece quando x é igual a zero e y é diferente de zero? Bem rapidinho, olha só. Se x é igual a zero, imagina o zero aqui, ó. O que o zero faz numa adição? Não muda nada, né? Elemento neutro da adição. Então, podemos dizer que o x some, tá? Vai ser suprimido. Vai sobrar aqui só o y e depois eu volto para falar um pouquinho sobre esse cara. O que acontece quando x é diferente de zero e y é igual a zero? Agora é o contrário, né? Se o y é zero, ele vai multiplicar o i, vai dar zero. Alguma coisa somada com zero é a própria coisa. Lembrando que aqui o x é diferente de zero, então o x não some. Quem some é essa parcelinha aqui, ó. Tá? Também volto para comentar sobre esse cara. Terceiro caso. O que acontece quando os dois são diferentes de zero? Se eles são diferentes, o x não vai sumir, o y também não. É o próprio caso geral, né? Nosso modelo aqui não tem mais o que falar. Quando os dois são iguais a zero? Uma situação em que os livros não costumam comentar, nem cobrar muito, mas por uma questão operatória, a gente vai ver o que vai acontecer. Olha só, se o x é zero, aqui, antes de colocar só rapidão aqui a resposta, faz comigo essa continha. O x é zero, mas y também é zero. Tem que pôr o i, porque é a unidade imaginária. Então z é igual a zero mais... Quanto que é zero vezes i? Zero. E quanto que é zero mais zero? Eu acho que é zero. Deixa isso aqui. Vamos voltar e comentar algumas coisinhas. Z igual a z igual a y vezes i. Esse número complexo aqui, ó, está sendo formado somente pela parte imaginária. Então, esse número complexo recebe o nome de imaginário puro. Imaginário puro, porque só tem parte imaginária. A parte real foi embora, porque é zero. Então, recebe esse nome. Esse daqui, ó, já é o contrário. Ele recebe, ou melhor, ele não tem mais y aqui, porque nesse caso o y é igual a zero. Ou seja, sobrou só a parte real. Ele é chamado de número real. É um número real, tá? Vou colocar aqui, ó, número real. Vamos dar um destaquezinho aí. Coisas importantes a gente tem que guardar. Esse caso aqui é o caso geral, nenhum deles é zero. Por exemplo, 3 mais 2i, 5 menos 7i, um número complexo qualquer. Nesse caso aqui, ó, deu zero. E zero é um número real. Então aqui também é um número real. Assim como nesse caso. A única diferença é que aqui é exatamente zero. Aqui pode ser qualquer outro número não nulo. Inclusive o zero, tá? Mas eu não sei se é zero. Pode ser qualquer número real. Aqui vai dar exatamente zero por conta dessa continha. E era isso que eu queria comentar sobre esse carinha. Agora vamos lá. Ó.
k vezes x mais yi. A sua intuição pode te levar a crer que eu posso simplesmente fazer uma distributiva. Será que você está correto? Tomara que sim, porque fica simples, né? Fica fácil. Faz o seguinte, primeiro, multiplicação entre conjugado a gente vai ver depois. Entre dois números complexos, você aprendeu na última aula, né? Faço as distributivas. Eu consigo escrever aquele número k, que é real, em forma de número complexo? O k, eu vou dizer que é a parte real, no lugar do x. Ele está aqui, quer dizer que ele é diferente de zero. Estou admitindo que ele é diferente de zero. E aí eu vou dizer que a parte imaginária é zero. Zero vezes i. Isso daqui, operatoriamente, esquece por enquanto o rigor, as definições. Operatoriamente, isso daqui é igual àquilo? Zero vezes i, zero. K mais zero é k. Igual. Tudo bem, né? Agora, compara com essa situação aqui, ó. Eu estou admitindo que k... Segunda vez que eu falo isso, parece um funk. Que k. Eu estou admitindo que o valor de k não é zero. E que o de y é zero. Não é essa situação aqui, ó, a situação B? Que por sinal está aqui. Ou seja, um número complexo pode ser, digamos, reduzido a um número real, desde que a parte real seja diferente de zero e a imaginária seja zero. Se os dois forem zero, vai dar exatamente zero, mas eu estou olhando um caso mais amplo. Então, tá de acordo. Esse número é igual àquele. Posso agora colocar aqui, multiplicando aquele complexo? Posso. X mais yi. Vamos fazer umas continhas? Distributiva. Igual o que nós fizemos na aula passada. K vezes x, kx, mais k vezes yi, já está anotado. 0i vezes x, mais 0i vezes yi. Poderia colocar isso aqui, i vezes i igual a i ao quadrado, que a gente troca por menos 1? Poderia. Mas você já percebe logo de cara que qualquer coisa vezes zero vai dar zero. Aqui também. Eu posso ter 1 milhão de fatores. Um dos fatores é zero? Vai anular. Vai dar zero isso daí. E olha que nós chegamos. K vezes x mais k vezes yi. E isso daqui veio daqui que veio de lá. Então, k vezes x mais yi é igual a k vezes x mais k vezes yi. A sua intuição de que bastava fazer uma distributiva estava correta, tá? Intuição em matemática, noção intuitiva, é importante, é um ponto de partida. Às vezes você imagina alguma coisa e começa por ela e vê que a sua intuição estava correta. É um bom ponto de partida, mas nem sempre esse ponto de partida te leva a concluir aquilo que você esperava. Por isso que tem que ter um pouco mais de rigor. Às vezes a sua intuição, que nesse caso funcionou, em outros casos pode falhar. E aí, ela é boa ou ruim? Ela é boa, desde que você tenha o cuidado de usá-la como um ponto de partida e, com o rigor matemático, com as regras matemáticas, verificar se a sua intuição estava verdadeira, estava correta ou não. Se estiver correta, beleza. Se não estiver, também não é ruim. Você verificou que aquela sua primeira ideia era incorreta, não estava certa, você tem que mudar. Também não é ruim, você sabe que estava errado e precisa acertar. Legal, então é isso, tá? Nesse caso aqui, a sua intuição estava certa, ou melhor ainda, você estava certo, né? Então, parabéns, meu querido. Olha só, multiplicar um número real por um número complexo, basta que você faça a distributiva, assim como na multiplicação entre dois complexos. O que eu tinha para trazer para você nesta aula era isso, responder a essas perguntinhas, que são importantes, até porque eu falo que x e y são números reais. E zero é um número real, então pode acontecer de eles serem iguais a zero. Um ser zero, o outro não, os dois serem zero, nenhum ser zero.
o zero pode aparecer. E caso ele apareça, você já sabe como que o número complexo vai se comportar e aprendeu mais uma coisinha aqui na multiplicação entre real e complexo. Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você também dê um like aí para me incentivar. Caso não seja inscrito no canal, pode se inscrever, pode comentar, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, faça aí nos comentários, eu vou te responder. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desta aula, eu te espero na próxima. Muito obrigado, tchau!